Será que é possível um goleiro mudar completamente a tática de um time? Tô falando de mudar mesmo, dar ao técnico a possibilidade de mudar a formação tática, mudar a maneira com que o time ataca, mudar a maneira com que o time faz as suas transições. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como sim, esse goleiro existe e é possível que ele mude completamente a tática de um time. Bom, antes de mais nada é importante a gente fazer um contexto histórico aqui para poder entender como é que um goleiro consegue mudar completamente a tática de uma equipe. Lá nos anos 70, 80, a gente via muito os meias serem os principais jogadores de um time no que diz respeito às construções da equipe. A gente via meias, volantes, eles baixando lá para buscar a bola no pé do goleiro, para poder iniciar as construções da equipe. Então a gente via esses caras tendo esse espaço para isso. Ao longo dos últimos anos, porém, o que a gente começou a ver é que esses meias e volantes começaram a ficar muito bem marcados. Então o que a gente começou a ver é que os zagueiros e os laterais, os defensores de maneira geral, foram os jogadores que começaram a ter mais tempo e espaço com a bola nos pés. E foi daí que a gente começou a ver surgir, por exemplo, os zagueiros construtores, porque começou a haver essa necessidade dos defensores de ter essa capacidade de construção. Todo mundo já ouviu dizer aquela frase que destruir é mais fácil do que construir. E isso é verdade, não é mentira essa frase. Só que o que tem acontecido é que os técnicos eles têm tentado destruir, entre aspas, em zonas cada vez mais avançadas do campo. O futebol moderno hoje ele tem sido muito uma briga entre um time que tenta sair jogando desde trás contra uma equipe que pressiona a alta saída de bola. Então o que a gente vê hoje em dia é que nem os zagueiros têm mais espaço para sair jogando, para construir as jogadas. E o único jogador, teoricamente, que tem um pouco mais de espaço para iniciar essas construções acaba sendo o goleiro. O goleiro vai ser o cara que vai te dar a vantagem numérica, por exemplo, em várias situações, para você conseguir sair jogando. Então, mesmo que os seus zagueiros e os seus laterais estejam bem marcados, o goleiro entrando na jogada, ele faz com que o seu time passe a ter superioridade numérica em relação à pressão alta do adversário. E quando eu falo do goleiro mudar completamente a tática de um time, não estou falando de um goleiro que tem uma capacidade de jogar com os pés e que só ajuda na saída de bola. Eu tô falando de um goleiro que é protagonista na saída de bola, de um cara que vai determinar por qual lado o seu time vai sair jogando, que vai determinar se vai sair num passe mais curto ou se vai sair num passe mais longo. E é claro que para isso o goleiro vai precisar identificar bem os espaços, entender bem o posicionamento dos companheiros, do adversário, perceber onde estão as vantagens e encontrar também as fragilidades do adversário para conseguir sair jogando com qualidade. Então vamos entender aqui no campinho quais são essas vantagens que um goleiro com essa capacidade consegue te dar dentro de campo. O goleiro adversário, ele nunca sobe para participar dessa marcação, dessa pressão alta. O goleiro adversário não marca ninguém. Então toda vez que o adversário opta em saltar para pressionar o goleiro, ou seja, algum desses jogadores de frente saltam na marcação do seu goleiro, alguém em algum lugar do campo necessariamente vai ficar livre. Pode ser um jogador numa zona um pouco mais curta, se algum atacante subir essa pressão, pode ser alguém numa zona um pouco mais longe, não importa, pode ser um jogador que está aberto, pode ser um jogador que está por dentro. Se alguém subiu para marcar o goleiro, é fato que alguém em algum lugar do campo, algum companheiro do seu time vai estar livre. Então o que a gente tem visto hoje em dia, muitas vezes, laterais jogando mais por dentro, justamente para tentar gerar essa superioridade no meio campo, ou laterais subindo mais, ou até alguns jogadores espetando um pouco mais no ataque, para tentar, já que você está muito bem marcado na zona ali mais curta, nos passos mais curtos de possibilidades para o goleiro, você ter vantagem em zonas mais avançadas. E se você tem um goleiro com uma boa capacidade de bola longa, você pode conseguir encontrar essa vantagem batendo essa pressão mais alta. Como é o caso, por exemplo, do goleiro camaronês, que hoje está no Manchester United, o André Onana. Vou mostrar aqui na prática, então, alguns exemplos de como ter um goleiro da capacidade, do nível do Onana, pode mudar bastante as suas dinâmicas e da capacidade que um goleiro desse nível tem para conseguir sair jogando. Bom, aqui é um jogo, por exemplo, do Manchester United, da atual temporada, em que a gente vai ver os dois zagueiros iniciando a construção ali no tiro de meta, bem próximos do Onana. Só que repara, logo assim que o tiro de meta é batido, esses dois zagueiros eles vão avançar. Com os zagueiros avançando e buscando espaço nas costas dessa pressão alta, os dois jogadores do Tottenham que estavam ali perto vão pressionar o goleiro. Então é uma situação em que o goleiro está sendo pressionado por dois jogadores e não tem nenhum passe de retorno, nenhum passe simples ali para o goleiro fazer. E ele consegue encontrar justamente um desses zagueiros nas costas dessa marcação alta. Isso mostra muito da tranquilidade que o Onana tem com a bola nos pés, porque
não é qualquer goleiro que se sentiria confortável de tentar um passe desse sendo pressionado por 2 jogadores. E aqui, por exemplo, é uma situação onde mostra mais uma vez essa tranquilidade do goleiro com a bola nos pés. Aqui é uma situação em que tem um passe de retorno, o jogador está sendo pressionado, o atacante vai subir para pressionar junto o goleiro e repara como ele vai estar tranquilo. Vários goleiros vão dar bicuda, vão dar chutão para frente nessa situação. Ele tranquilo, de primeira, dá um passe ali devolvendo para o companheiro que tinha dado a bola para ele, que agora está livre, já que o jogador que estava marcando ele subiu para marcar o goleiro. Então, quando a gente fala de identificar o homem livre, é justamente esse tipo de situação, um grande exemplo. Aqui é um exemplo bem legal, onde a gente vai ver um time que vai começar a sua construção pelo lado direito, vai atrair toda a marcação do time para esse lado do campo, a bola vai acabar voltando no goleiro por não ter muitas opções de passe para avançar por aquele lado do campo, e a gente vai ver o goleiro já conseguiu identificar antes mesmo da bola chegar que a vantagem está exatamente do lado oposto, onde tem um companheiro livre. Ele visualiza isso antes da bola chegar e chega de primeira mais uma vez numa bola um pouco mais longa, um pouco mais difícil, sendo pressionado, consegue encontrar esse jogador livre lá do outro lado do campo. Esse tipo de dinâmica do time adversário subir a pressão alta e fechar todo um lado, mas deixar o lado oposto livre, é muito comum. E quando a gente fala de gerar vantagens em zonas mais avançadas, esse aqui é um exemplo claro. Repara, o goleiro está com a bola no pé, não está sendo marcado, só que todas as opções de passe mais curtas dele estão todas bem marcadas. E o que a gente vai ver é que esse camisa 5 aqui, ele vai avançar justamente para gerar descompensações na marcação do adversário e gerar uma situação de vantagem lá na linha ofensiva, e vai dar uma opção de passe, vai se tornar o homem livre para o goleiro conseguir encontrar um passe um pouquinho mais longo. Repara aqui, onde no início do tiro de meta, na origem da jogada, os 2 zagueiros eles estão ali dentro da área, próximos do goleiro, no posicionamento que a gente chamaria, entre aspas, de comum dos zagueiros na saída de bola. Só que repara, o Lisandro Martins, que é esse zagueiro pelo lado esquerdo, ele vai dar o passe para o goleiro e vai avançar em campo. Ele vai subir, ele vai deixar de se tornar ali um zagueiro, entre aspas, na saída de bola, e vai se tornar praticamente um volante, porque ele vai à frente, ele vai avançar para tentar manipular os encaixes de marcação do adversário e tentar gerar linhas de passe. E aí o Manchester chega numa situação em que está fazendo uma saída de 3, sendo o jogador central dessa saída de 3 o próprio goleiro, e à frente dessa saída de 3, o zagueiro. Então é uma saída de 3 com o zagueiro pela direita, o goleiro na posição central e o lateral esquerdo saem fazendo saída de 3 do lado esquerdo, e o outro zagueiro funcionando praticamente como um volante, jogando de costas à frente dessa saída de 3. Isso ajuda, por exemplo, a atrair marcações. Então a gente vai ver nesse lance, por exemplo, o Lisandro Martins, que está ali praticamente como volante, atraindo um jogador adversário e deixando um companheiro, um outro volante, um outro meio-campista livre para poder receber a bola. Na época da Inter, essa estratégia também era utilizada quando o Onaná jogava por lá. Esse aqui é um lance da final da Champions, a gente vai estar vendo ali a linha dos 3 zagueiros da Inter. O zagueiro central é o Acerbi, e a gente vai ver justamente lá, ele dando passe para o Onaná, e logo na sequência vai avançar para funcionar praticamente como um volante. Os outros 2 zagueiros abrem para dar essa opção de passe para os lados, mas o Acerbi ele entra por dentro para tentar gerar desencaixe na marcação e tentar de alguma maneira gerar ali linhas de passe, ficando praticamente como um volante mesmo ali na zona do meio campo. Então nessas situações a gente vê como muda completamente a estratégia do time, o desenho tático do time na saída de bola, só pelo fato de ter um goleiro com essa capacidade. É claro que para você usar essa estratégia, você precisa correr riscos que muitas vezes os torcedores não estão tão acostumados assim a correr. Só que o futebol ele tem evoluído, o futebol ele está mudando e você precisa se adaptar a essas mudanças. E quando você tem um goleiro do nível do Onaná, que é o caso agora do Manchester United, você consegue mudar totalmente a formação tática. Você pode jogar com um zagueiro a menos, você pode mudar o seu desenho ofensivo, você pode subir com um zagueiro, você pode subir com mais um lateral. Então quando você não tem no seu time um goleiro com essa capacidade de sair jogando com os pés, isso vai refletir com certeza nas suas escolhas de formação tática, nas suas escolhas de escalação. Você vai perder um leque de possibilidades táticas e aí isso vai te minando. Muitas vezes você vai tendo menos condições de ter mais gente no ataque ou no meio campo, justamente para tentar dar esse suporte para um goleiro que talvez não tenha essa capacidade.